Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do podcast e videocast Despachados, que fala sobre direito sem juridiquês. E hoje nós vamos fazer um balanço desse julgamento histórico do STF, da tentativa de golpe de Estado e falar sobre a expectativa dos próximos passos em relação a esse julgamento. E aqui comigo, sempre muito bem acompanhados, advogados Samir Schwaib, Marcos Paiva, sejam bem-vindos. Olá, Karen, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre. Como sempre. E junto conosco um convidado especial, um dos advogados mais influentes do Brasil, José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Despachados. Cara, obrigado pelo convite. Samir, Paiva, vai ser um prazer estar aqui pela segunda vez. Exatamente. Sobre os próximos passos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal agendou 4 dias do mês de outubro para o julgamento da ação penal contra o núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O colegiado marcou sessões para os dias 14, 15, 21 e 22 de outubro para julgar o caso. Na segunda-feira, dia 22, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, liberou o processo para julgamento. Além de Moraes, o colegiado é composto pelos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Os réus desse núcleo são acusados pela Procuradoria-Geral da República de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais às instituições e autoridades no dia 8 de janeiro de 2022. E o Juca, que já fez a defesa do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, entre os anos do PT, que ocupou o cargo ali entre 2003 e 2005, durante o primeiro mandato do presidente Lula. E agora atua na defesa do general Walter Braga Neto, do PL, ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. Então, vamos saber mais detalhes dos bastidores desse julgamento, o que houve, como é que foi, né, todos os detalhes dessa defesa e um assunto que continua rolando e ainda vai repercutir muito mais, né, Juca? Cara, e quando você fez a abertura, né, você mencionou a defesa que eu fiz do ministro Zé Dirceu e agora defendendo o ministro também da Casa Civil, o Braga Neto. Eu numa entrevista que eu dei, acho que ao Estadão, eu disse o seguinte, que defender a esquerda tem mais charme do que defender a direita. E eu sofri isso na pele, né? Quando eu defendi o ministro Zé Dirceu, a imprensa era mais generosa, a academia era mais generosa. Eu me lembro da defesa que a academia fazia do direito de defesa, dos ritos processuais, do respeito, evidentemente, também a quem está sendo acusado, porque o acusado tem direitos. Neste caso, eu fiquei muito impressionado que a academia ficou em silêncio. Os advogados tidos como juristas, né, porque é inacreditável, o ministro Flávio Dino disse isso na tribuna, eu achei interessante, a quantidade de juristas que apareceu nesse país, né? Advogados passando o dia inteiro na Globo News comentando o caso dos outros, que tem até uma discussão se isso não é infração ética, né? Isso me incomodou? Não. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco, às vezes, com uma certa vergonha alheia dessa omissão da academia, de alguns colegas, que não defenderam o direito de defesa, que defendiam lá atrás para a esquerda, mas para a direita não. E eu disse isso também, vou repetir aqui. O único advogado que eu vi defendendo as prerrogativas dos advogados foi quem? Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, que tem lado. Ele tem lado, e ele não nega esse lado. Mas ele foi o único advogado de expressão que eu vi para valer, dizendo que a gente tinha que ter o direito de defesa, que no meu modo de ver, neste processo, que foi considerado o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, o direito de defesa, respeitando, evidentemente, os ministros do Supremo, foi violado de maneira categórica. E eu posso dizer, obviamente, aqui nesse bate-papo, eu vou pontuar algumas questões que eu entendo que macularam no tocante à atuação da defesa nesse processo. Agora, Juca, para a gente começar aqui com a primeira pergunta. Na sua visão,
O STF está julgando uma tentativa real de golpe de Estado? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Né? E eu disse isso da tribuna, os autos falam isso. Né? Evidentemente que eu só posso falar em nome do meu cliente, que é o Braga Neto. Eu não falo sobre os outros, porque assim como eu critico os juristas de plantão, eu não posso falar sobre os outros acusados. O que eu posso falar é do general Braga Neto, que é importante que se fale, que ele não é uma pessoa qualquer, né, que não tem serviços prestados nesse país. São 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro. Ele é um general 4 estrelas, ele não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha na vida dele. Não é que ele tinha apontamentos, que era um homem... Ele foi interventor no Rio de Janeiro. Aliás, ele interagia com quem? Com o ministro Alexandre de Moraes, que era o ministro da Justiça, presidente Temer, à frente do Executivo no Brasil. E que sempre foi muito conservador, Alexandre de Moraes, certo? Sempre, sempre. Quer dizer, eles tinham uma relação cordial. Esse processo, nós estamos falando de mais de 70 terabytes de documentos. Mais de 225 milhões de mensagens e de áudios. Nós tivemos um processo... Em quanto tempo vocês... Cara, é uma coisa impressionante. O processo demorou do recebimento da denúncia até o julgamento 6 meses. 6 meses. Para você ter uma ideia, Justiça em Números é um relatório que o CNJ apresenta do tempo de duração dos processos. Um processo no juizado especial, ou seja, que é o procedimento mais simples que tem, mais célere que tem, demora 9 meses. Você pode imaginar que um processo dessa magnitude, com essa quantidade industrial de documentos, tenha demorado 6 meses em instrução. É possível afiançar de maneira categórica que o direito de defesa foi assegurado? Agora, por que tanta celeridade? Essa é uma boa pergunta que você devia fazer ao Alexandre de Moraes. Você não quer me colocar numa saia? Mas assim, eu disse isso. Os advogados colocaram isso. Né? Por que tanta celeridade? É óbvio que esse é um processo que não podia demorar muito. Eu também disse isso da tribuna. Mas 6 meses para instrução criminal... Samir, eu tive acesso à documentação, 90%, no dia 15 de maio. A instrução começou dia 17. Depois a Polícia Federal complementa em 6 de junho e 15 de julho. 2 dias antes, eu tive acesso a praticamente a integralidade do processo. Como é que eu podia, eu e todos os outros advogados? Aí você fala assim, não, mas aí o eminente ministro Alexandre de Moraes falou, não, mas... Equipe. Todos os documentos que a PGR usou na denúncia já tinham sido disponibilizados antes. Mas não é o juiz. Claro. Tem os outros. E não é o delegado que vai separar o que um advogado vai estudar. Sou eu que tenho que decidir isso. Claro. Tem decisão recente do ministro Gilmar Mendes, em junho deste ano, nós também mencionamos isso na tribuna, dizendo isso, quem escolhe as peças é a defesa. Agora, pergunta se a academia se manifestou nisso. E a imprensa, com todo o respeito, cara, a imprensa, ela fez uma meia-culpa na Lava Jato. Nesse caso, foi igualzinho. Pau na defesa da direita. É isso. É direita, agora a cabeça da vez é a direita. Então, eu tenho um pouco de medo disso. Né? Eu já advoguei para a esquerda, já advoguei para a direita. Eu sou advogado, eu não sou professor, eu não sou jurista, eu não sou comentarista político. E eu quero até dizer ao quanto eu respeito vocês, que hoje é a primeira fala que eu faço após o julgamento. Quando eu terminei o julgamento, no dia seguinte eu tinha convite CNN, Globo News, eu não fiz com ninguém. Por quê? Porque eu acho que era um momento de ficar quieto. Resguardado. Né? Resguardado, exatamente. Vou até falar porque, enfim, nós estamos aqui amigos, eu não tinha como falar não ao convite de vocês. Mas doeu, como advogado, essa violação que eu entendo que a defesa, que o meu cliente teve. Porque quando você viola a prerrogativa do advogado, você viola a prerrogativa de um cidadão da sociedade civil. E é por isso que nós vamos às cortes internacionais quando o julgamento terminar. Nós vamos. Eu vou à corte internacional. Eu vou dizer da violação do direito de defesa. Eu vou falar do duplo grau de judicial. Eu tenho que falar. Esse julgamento ele vai ficar nos anais, ele vai ser estudado, esse julgamento. Tem uma revisão criminal, composição do Supremo
pode mudar. Os ventos políticos podem mudar. Eu já aprendi isso. E com certeza mudam, né? Nesse sentido, Juca, só aproveitando aqui, quer dizer, o processo, ele foi julgado, foi 4 votos a 1, mas não foi publicado ainda o acórdão. Exatamente. Há embargos de declaração e a questão de embargos infringentes. O que você acha, Juca? Então, você tem uma jurisprudência majoritária, não tem nada consolidado. Desculpa. Que precisariam de 2 votos. Nós vamos defender que há necessidade de apenas Que um. basta um. Eu não vou abrir mão de nenhum recurso para provar e demonstrar a inocência do meu cliente. Eu vou até o que tiver de recurso cabível, eu vou para defender a reputação e a lisura dos atos do general Braga Neto. Juca, bom, a gente está falando aqui em cerceamento de defesa, a gente está falando aqui que o julgamento, quer dizer, aparentemente, com tudo isso, com todas essas limitações que ocorreram, nós estamos falando de um julgamento que não foi somente jurídico e foi também político. Bom, a gente vai falar aqui, você fala o que você puder, tá? Porque a gente vai te colocar em saia justa. Agradecemos muito aí a deferência de sermos o primeiro a falar com você. Mas, assim, me parece que a gente está falando no lado não só jurídico, como o político. Nós temos muitos estudantes de direito que escutam aqui o Despachados e também advogados, além dos leigos, no jurídico, na parte legal. Seria interessante, eu queria ouvir de você, como que estava esse ambiente no tribunal em termos de cumprimento das regras, legalidade, esse ambiente, porque é interessante a gente saber até que ponto, quer dizer, você está colocando que não teve tempo para estudar os autos, como gostaria. Como que estava o ambiente lá, essa questão jurídica versus a política? Olha, o clima no tribunal era tenso. Você chegava, na entrada você tinha uma quantidade de jornalistas industrial. Eu nunca vi tanto fotógrafo e tanto jornalista. Um clima tenso, né? Você passava por revista. Eu não estou nem dizendo que a segurança não tinha que estar do jeito que estava, porque, infelizmente, nós tivemos atos violentos. E eu preciso dizer uma coisa que eu disse na tribuna, né? Os atos de 8 de janeiro são inadmissíveis. O que aconteceu em 8 de janeiro nesse país tem que ter uma resposta severa e dura do judiciário. Ninguém pode ser a favor daquilo, né? Então, eu disse isso na tribuna do Supremo e digo nas entrevistas. Agora, o julgamento tem que ser justo. O julgamento tem que ser equilibrado. As penas têm que ser equilibradas. O clima era tão tenso, amigo, que no segundo dia num julgamento do outro núcleo, no nosso não aconteceu isso, o presidente Zanin mandou, vamos dizer assim, confiscar os celulares dos advogados da imprensa. É inacreditável. É inacreditável. Aí a ordem, que só atua quando é provocada, né? A ordem, infelizmente, as gestões recentes, elas têm gostado mais dos coquetéis, dos seminários, do que na defesa das prerrogativas dos advogados. Eu disse isso textualmente, escrevi 2 artigos na Folha de São Paulo. Eu acho que o papel da ordem tem sido deixado muito a desejar. Preocupação com as prerrogativas dos advogados. Muito, muito a desejar. Veja o que aconteceu com o advogado agora na CPMI do INSS, um advogado que é o Kleber, espetacular, belíssimo advogado. Eu vi até o pronunciamento do presidente Beto Simonetti, mas acanhado, né? O presidente tem que ir na CPI e falar com o relator. Que negócio é esse? O advogado não vai ter palavra? Imagina se fosse com o Márcio Tomás Bastos, imagina com Marise Oliveira. Que negócio é esse? Advogado não pode falar, que cala a boca, advogado, parlamentar. É surreal, né? E veja só, todos os atos, não vou fugir da sua pergunta política, fique tranquilo. Todos os atos desse processo foram gravados. Todos. Alguns televisionados. Aí eu fui contra o interrogatório. Por que o interrogatório tem que... Só no Brasil que essa publicidade tem que ter, mas essa divulgação, julgamento ao vivo. Bom, todos os atos foram gravados. A cariação
criação que eu pedi do general com o mentiroso Mauro Cid, que essa expressão eu vou dizer pro resto da vida. Até quando eu tiver morto, acho que eu vou estar ali falando. Pergunto pro ministro, Vossa Excelência vai gravar? Não. Eu vou gravar. O senhor não pode gravar. Como não posso? A lei me permite. O senhor não pode gravar. O senhor pode conseguir na ata isso? Posso conseguir na ata. Consegui na ata. Eu saí, dei uma entrevista duríssima, porque isso é um escândalo, tecnicamente. O que a ordem fez? O que o presidente da ordem fez? Eu representei o eminente relator perante o ministro Barroso. A ordem aqui de São Paulo, depois que eu provoquei, instaurou um procedimento aqui de violação de prerrogativa. Mas o presidente do Conselho Federal tinha que estar dando uma entrevista. Não fez. Concordo. Não fez. E não deixaram gravar por quê, Juca? Porque poderia atrapalhar a instrução criminal. O ministro esqueceu que aquele era o último ato da instrução criminal. Não tem justificativa. Não tem justificativa nenhuma. Evidentemente que é uma violação. Evidentemente que é contra a lei. Evidentemente que tem jurisprudência suprema do STJ, que a lei diz que o advogado pode, sem autorização do juiz. Isso é um escândalo. Mas a ordem, quietinha. Samir, falar que esse julgamento não tem um componente político, não dá, né? Não consigo falar isso sem ficar ruborizado, né? Então, evidentemente que tem. Mas eu também não posso fazer uma afirmação leviana de que os ministros julgaram de maneira política. Isso eu não posso fazer, né? Eu tenho uma relação cordial com todos os integrantes da corte. Eu não posso falar isso, né? Assim como eu não posso me associar aos ataques que foram feitos ao Supremo Tribunal Federal, a todos os ministros, especificamente ao ministro relator, Alexandre de Moraes, com quem eu tenho uma relação fraterna, a quem eu respeito. Eu não concordo com a atuação dele nesse caso, mas evidentemente que eu respeito o ministro Alexandre de Moraes e de muito tempo. Nós temos uma relação de mais de 20 anos. Ele é uma pessoa séria, uma pessoa correta. Eu não concordo com as decisões dele, neste caso, mas eu respeito e sou contra os ataques que ele e a sua família sofreram e estão sofrendo. Agora, Juca, você chegou a dizer que a delação de Mauro Cid, aqui pegando um gancho do último trecho da sua resposta, que a delação dele é uma farsa. Se é uma farsa, por que o Supremo Tribunal Federal resolveu manter em pé essa delação? O Supremo errou. O Supremo errou taxativamente. Veja só. Este cidadão prestou mais de 10 depoimentos. Ele faz a colaboração em agosto de 2023 e ele demora mais de um ano para apresentar um único detalhe. Um detalhe pequeno, eu falei isso da tribuna. A entrega de um dinheiro para financiar um golpe de Estado. Cara, e você esquece... Assim, essa é a questão principal, né? Você esquece, demora um ano para falar isso. Aí eu perguntei a ele, ele disse o seguinte, olha, eu recebi isso numa sacola de vinho. Sacola de vinho é meio esquisito, mas enfim. Sacola de vinho, nunca vi uma sacola de vinho, porque essa sacola cai, né? Aí, o senhor abriu a sacola? Não. Ah, ela estava lacrada? Estava lacrada. Como é que o senhor sabe que é dinheiro? Ele comete um ato falho, ele faz assim, né? Como é que ele faz assim se ele não viu o dinheiro? Aí o PGR fala que esse acordo, que esse dinheiro financiou a tentativa de golpe. O que está provado nos autos? Que os gastos que foram feitos para a suposta tentativa de golpe foram feitos com cartão de crédito. E o único gasto, olha o gasto, ele escreveu isso na coluna dele, e o único gasto que teria sido feito com dinheiro é a compra de um celular com R$ 2.585. Eu sei na cabeça porque eu estudei o processo. Que isso? E R$100 mil, que é a hipótese, R$100 mil é o que seria gasto para financiamento de um golpe de Estado. Ele é um mentiroso. Eu falo que ele é um mentiroso com base nas provas dos autos. O Supremo errou. O Supremo não andou bem quando valida. A própria PGR pede que a validação, a credibilidade da delação do Mauro Cid tinha que ser recebida com reservas, né? A própria imprensa colocou isso no editorial do Estadão, da Folha, do Globo, enfim, né? Mas o Supremo andou mal, com respeito, claro, nessa avaliação. Aí eles falam na reunião.
que teria na casa do Braga Neto. Uma reunião que seria a tratativa para a execução do plano Punhal Verde. 20 minutos. Quer dizer que uma reunião que atentasse contra o Estado Democrático de Direito ia demorar 20 minutos. E tem também a mudança, né? Ele deu várias versões ao longo desses meses São todos. 7 versões, eu falei da tribuna, mas qual versão a PGR se apoiou? E outra coisa, né? Tem um detalhe que não pode esquecer. Ele disse que ele foi coagido pela polícia. Uns Tem as áudios, né? Tiveram alguns áudios que ele afirma textualmente que ele foi coagido pela polícia, que queria que ele aceitasse a narrativa que lhe era imposta pela investigação. E a delação, ela tem um princípio, que é a espontaneidade. Ela precisa ser livre. Ela precisa ser aberta. A pessoa precisa ter vontade de fazer aquilo. Quando ele fala, é o principal requisito. Quando ele fala que ele foi coagido, acabou a delação. Tem julgado Supremo. Quando o Supremo anula todas as delações, ou quase todas as delações da Lava Jato, era com esse princípio. O Supremo chegou a discutir se poderia ser celebrado acordo de delação com quem estava preso. O Mauro Cid ficou preso 4 meses antes de celebrar o acordo, com sanções que eu nunca vi nos meus 35 anos de carreira. Ele não podia falar com a mãe, com a esposa, perdão, e com o pai. É sabido que qualquer preso pode receber familiar. Então, eu acho que, assim, aquelas cenas de 8 de janeiro, elas são, de fato, assustadoras, merecem uma postura firme do Estado. Mas eu acho que se acelerou muito no acelerador e depois não teve como recuar. É a minha visão. Juca, voltando ao processo, né, até para os ouvintes, o Supremo Tribunal tem 11 ministros, só 5 julgaram. Por quê? Então, essa é outra questão, né? O Supremo entendeu que a competência não era do pleno e teria sido julgado pela turma. Eu não sei se todos os advogados, mas eu sei que eu aleguei isso, o próprio Celso Vidal alegou isso. Primeiro que não tem competência, na minha opinião, meu cliente não podia ser julgado pelo Supremo. Ele não tinha nenhum cargo e os fatos ocorreram quando ele já não era ministro do Estado. Portanto, ele teria que ser julgado em primeira instância. Não foi. Se era para ser julgado pelo Supremo, pela complexidade, por envolver as pessoas que envolveu, teria que ser pelo pleno, evidentemente. Tem também jurisprudência da Corte nesse sentido. Mas não foi. Não foi. Entendeu? Esse caso, e todas essas questões, Paiva, elas serão levadas aos tribunais no momento oportuno. Nós já alegamos, nós vamos ratificar isso. Porque isso precisa ser debatido. Eu disse uma questão, né? Esse julgamento não é uma prova de 100 metros. Esse julgamento é uma maratona. Ele não termina agora. Ele não termina com o julgamento dos embargos de declaração, ele não irá terminar com os embargos infringentes. Você pode ter uma revisão criminal. A vida ainda é longa, na minha opinião. Aliás, a experiência profissional de vários casos que eu atuei mostram isso. E só um complemento, Juca, uma dúvida mesmo. Quer dizer, o Supremo decidiu em outras ocasiões que a pessoa só pode ir presa depois do trânsito em julgado. Esse processo não acabou ainda, mas o general Braga Neto continua preso, né? Então, o general Braga Neto foi a única pessoa que permaneceu presa durante toda a instrução. E a primeira prisão dele, foi feita com fundamento, o primeiro fundamento foi o seguinte, que ele quis obstruir a justiça, porque ele quis ter acesso ao teor da delação. E o principal argumento desse era que ele quis falar com o pai do Mauro Cid. Está provado no processo. Quem procurou o general não procurou ninguém. O pai do Mauro Cid é que procurou o general. Bom, aí recebe a denúncia. Portanto, não tem mais como obstruir. Pedimos a liberdade provisória do general. Sabe quanto tempo demorou para ser analisado o pedido de liberdade provisória? 2 meses. 2 meses demorou para ser analisado o pedido de liberdade provisória. Aí foi negado. Nós agravamos.
Foi levado à turma? Não. Não foi. Eu não sei se os outros ministros concordavam com a decisão do eminente relator. Eu não sei. Por quê? Porque os meus agravos regimentais não foram levados para o colegiado. Tá em Isso aberto. está mencionado. Tá em aberto lá. Isso está mencionado na nossa peça. Eu não vi uma matéria nesse sentido. Imagina se fosse alguém da esquerda. Agora, Juca, você chegou a falar em direito de defesa cerceado, né? Somente a defesa de Braga Neto, né, insistiu mais nessa falta, sobre a falta de acesso a documentos? Não, todas as defesas. Todas não, mas a do general Heleno, com certeza, e a do presidente Bolsonaro, com certeza. De cabeça eu me lembro dessas, mas eu acho que a grande maioria fez apontamentos, sim, na violação de defesa. Fez. E com a ordem em silêncio, a academia em silêncio, e os juristas de plantão também. Juca, como diferenciar liberdade de expressão de incitação ao golpe? E a diferença entre golpe e tentativa de golpe? Como você diferenciaria isso? Isso é importante também na sua defesa? Olha, a liberdade de expressão, ela tem a limitação, quando ela atinge a reputação de alguém, né? Ele tem que responder às sanções da lei, né? Se você atingiu a reputação de alguém, eu não acho que pode se falar o que quiser, eu não acho que pode ter essa bagunça que você vê nas redes. Eu acho que tem que ter uma regulamentação, isso não é censura. Não sei se precisa de uma lei, porque o mundo inteiro discute, né, como é que você vai regulamentar. Eu não sei se dá para regulamentar isso. Então lá, você tem o Código Penal, se você teve a sua reputação atingida, e você tem o Código Civil, uma ação de dano. Eu sempre gosto de liberdade na questão de expressão que seja mais para o lado civil do que para o lado criminal. Eu não acho que é razoável você prender alguém pela sua liberdade de expressão, mesmo que você fale os maiores absurdos. Que responda, que vai no bolso. Enfim, eu gosto dessa questão. Óbvio que quando você assiste algumas falas contra autoridades, me chocam. Eu acho que o limite perdeu. As pessoas perderam o limite da educação, do debate político, do debate jurídico. Esse silêncio da academia é muito significativo. Né? É muito significativo, porque as pessoas escolheram um lado. E eu acho muito ruim para um país quando todo mundo escolhe um lado, aí vira essa confusão que você sai na rua. Hoje eu brinco, eu já fui xingado por ser advogado da esquerda. Em alguns momentos hoje eu estou sendo cumprimentado por ser advogado defender uma pessoa mais conservadora, mas isso pode mudar a qualquer momento. A tua outra colocação foi, desculpa. O golpe versus tentativa de golpe, isso é um fato relevante na defesa? É que a acusação é de tentativa, né? A acusação é de tentativa de golpe, né? Então, eu entendo, no tocante ao meu cliente, que não há absolutamente nada de nenhuma participação dele numa suposta tentativa de golpe. Onde se discutiu os considerandos que foram colocados nas reuniões, isso é público e é fato notório, o meu cliente não estava. Em absolutamente nada. Lembrando que ele já não estava no governo. E, Juca, um outro ponto processual também. Você até colocou aqui, muito bem, como sempre, a questão do duplo grau de jurisdição. Quer dizer, quando o Supremo julga, quem vai julgar o que o Supremo julgou, né? Ainda mais num caso que, teoricamente, o foro não seria o Supremo, no caso do general Braga Neto, como você colocou. Como é que fica essa questão do duplo grau de jurisdição? Não tem. Teria que fazer através de embargos infringentes? Não vai ser recebido, não vai ter. Essa que é a questão, Paiva. Não vai ter. E você não vê, eu vou bater muito nisso aqui, você não vê imprensa colocar isso. Porque como os fatos de 8 de janeiro e o PGR, que é muito inteligente, ele traz o ato de 8 de janeiro para a denúncia, e o ato de 8 de janeiro causa uma repulsa em todos, fica difícil você defender
o duplo grau de audição, o direito de defesa. Não, vamos. Eu vi um editorial da Folha que diz, não, o tempo foi curto, mas teve direito de defesa. Como é que pode falar isso? Queria ver se os editorialistas do jornal sofressem um processo, tivessem no banco dos réus, e um processo com 70 terabytes, eles falam assim, 6 meses tá bom, para o meu advogado analisar. Pelo amor de Deus, gente. Mas é que aí vai condenar, tem que condenar. E esse é o problema. Quando você é amigo do rei, né, tá tudo bem. E quando você é inimigo do rei? Você tá no banco dos réus. É isso mesmo? Claro. Entendeu? Eu acho que assim, eu já vivi o outro lado. Né? Vamos lembrar que no outro grande julgamento que foi da ação penal 470, diziam-se que acusava-se o relator de ser parcial. Alguém esquece disso? Sim. Joaquim Barbosa foi acusado textualmente de ser parcial, de ser da direita, contrário. Enfim, então, esse discurso ele é muito oportunista, que eu acho que é a palavra adequada. Imagino que essa sua experiência de defender os dois lados, né, é muito interessante essa diferenciação que você está colocando aqui para nós. E aqui, Juca, bom, obviamente a pergunta que eu vou fazer, fica à vontade para, se não puder responder, mas vamos colocar o Juca em saia justa um pouquinho, né, pai? E não responda se não puder. O ministro Zanin, algumas pessoas dizem o seguinte, o ministro Zanin foi advogado do presidente Lula. O ministro Dino foi ministro do presidente Lula atual, dessa gestão, dessa administração, desse mandato. E quem mais que é o terceiro que eu ia falar, que eu esqueci? A Carmen, o Fux e o Ministro Alexandre foi indicado pelo presidente Temer. E foi atacado diretamente. Ele é um pouco vítima também, está julgando. Você acha que algum deles deveria se declarar impedido? É caso de impedimento? Ou você prefere não responder? Não respondo. No tocante ao ministro Zanin e ao ministro Flávio Dino, eu não aleguei o impedimento deles. Né? A defesa do presidente Bolsonaro alegou e foi negado. O fato de eles terem sido indicados pelo presidente Lula, na minha opinião, não é um impeditivo eles participarem do julgamento. Não é. Eu tenho uma relação muito boa com ambos. Né? É que o argumento da defesa do Bolsonaro não foi esse argumento, foi o fato de eles terem participado de outro. No caso do ministro Flávio Dino, se eu não me engano, há uma queixa-crime dele contra o presidente Bolsonaro. Entendeu? E do ministro Zanin, ele se deu por impedido em um processo que tinha relação com o presidente Bolsonaro. Então, se ele se deu impedido naquele processo, ele teria que ser dado também nesse. E ele afastou essa questão, mas não fui eu que abordei. Eu entendo, sim, que, com todo respeito, o eminente ministro relator, essa questão foi superada, porque foi decidido pelo plenário, pela corte, não poderia, em hipótese alguma, participar desse julgamento, porque ele é vítima. A acusação do Ministério Público é de que teria um plano contra ele. Portanto, eu não consigo imaginar a total distância do relator do processo. Bom, aí tem um argumento utilizado pelo relator. Bom, mas então basta sempre num processo desse alguém fazer uma ameaça ao ministro Supremo que ele não pode julgar. Não é bem assim. Né? Nós estamos falando de uma denúncia grave feita pela PGR. Do maior caso. No maior caso da história do Supremo. Enfim, eu não acho que é adequado, mas nós perdemos. Né? Essa tese foi alegada por outra defesa também, mas evidentemente que a principal defesa que fez é porque essa é a acusação central contra o meu cliente. Eu disse isso, que eu seria maluco de aceitar um caso de alguém que quer matar o ministro Supremo. Eu disse isso da tribuna. Em relação à dosimetria das penas, Juca, o que a gente pode esperar? Qual a expectativa de vocês? O quanto isso ainda pode mudar? Pode acontecer ali no futuro, a gente imaginando a mesma coisa que aconteceu na Lava Jato? E falar também da anistia, né? Da anistia também? O projeto de anistia, depois a questão da dosimetria. Que é o que a oposição está falando, que não vai abrir mão da questão da anistia, que eles vão até as últimas consequências para conseguir anistia a todos que estão, a todos os envolvidos. Olha, é um jogo político.
tem um jogo político também, né? E faz parte as pessoas solicitarem e defenderem que tem que ter uma anistia, que tem que ter uma mudança legislativa para a redução das penas. Eu, felizmente, fico longe disso, né? Porque eu sou advogado, então eu não participo desse debate com os parlamentares, não tenho nenhuma atuação e não vou ter. Eu gosto exatamente de separar a minha posição de advogado com a posição política. A sensação que eu tenho é que o projeto de anistia, tenho dúvidas se passará, e eu acho que o projeto da redução das penas, da mudança legislativa, é o que me parece mais razoável, que possa passar pelo Congresso, pelo que eu estou lendo nos jornais, né? Um acordão de pacificação, né? Eu vou aguardar. Eu espero, evidentemente, que pelo menos isso tenha uma redução de pena, porque as penas foram altíssimas, e que em algum momento meu cliente possa voltar o mais rápido possível para casa. Sim. Com relação às penas, né? Quer dizer, houve os dois fatos. A questão da tentativa de golpe foi julgada, que acabou juntando com a questão do 8 de janeiro. Foi o mesmo, né? Foi dito que foi o mesmo ato, vamos dizer assim, né? Ato contínuo. Né? Foi a narrativa acusatória. Exato. Agora, as penas foram, de fato, um pouco exageradas, né? Mesmo que não se mude mesmo que não se mude a lei, né? 26 anos. Aí, enfim. Isso todos os veículos falaram, né? Mas acontece que você tinha penas altíssimas para o pessoal de 8 de janeiro, né? Então você tem para a moça do batom, que ficou conhecida, não estou sendo vulgar nessa expressão, se eu não me engano, a pena dela são de 15 anos. 14, 15 anos, né? Entendeu? 14, 15 anos. Óbvio que ela tem que ter uma sanção. E eu já disse isso aqui, diz qualquer operador de direito, uma jornalista vai dizer, a pessoa precisa... Mas 14 anos. Exato. Uma pessoa que não tem nenhum processo. Porque você tem que pensar o seguinte, tem gente ali que estava se manifestando e você está naquela confusão e você participa dessa confusão. E tem que ser sancionado. Eu, quando vi eles entrando no plenário do Supremo, que é, vamos dizer assim, a casa de todos nós, principalmente nós advogados, nós estamos ali. Eu fiquei assustado. Entendeu? Eu lembro de 8 de janeiro, eu ficava olhando aqui, mas não é possível o que está acontecendo no país. É óbvio que foram graves aqueles atos, mas a pena tem que ser adequada. Juca, um questionamento que surgiu muito nas redes sociais ao longo desse julgamento era o seguinte, depois também quando ficaram definidas ali a dosimetria das penas, era o seguinte, se a estratégia da defesa era anular a delação ou provar a inocência, são coisas relacionadas, tem como separar? São coisas relacionadas, vamos lá. A principal acusação contra o Braga Neto era a fala do Mauro Cid, né? Quando eu falo anular, ela tem que ser anulada porque ela não preencheu os requisitos legais da espontaneidade, porque ele sofreu coação. Mas, independentemente de anular ou não a colaboração, o que nós mostramos na tribuna e nos autos é que o que ele estava falando era mentira. Não existiu a discussão de um plano na casa do general Braga Neto, não existiu a entrega do dinheiro, e em momento algum ele teve um diálogo com esse mentiroso a respeito de uma suposta tentativa contra o Estado Democrático de Direito. Então, na verdade, ela anular é porque ela não preencheu os requisitos formais, mas nós atacamos o mérito dela. Nós mostramos no mérito, no nosso entender, evidentemente, que ele mentiu. Eu falei da tribuna, né? Essa delação é pó, ela é nada. Na cariação, eu, o general Braga Neto e o Mauro Cid. O Mauro Cid olhou para ele e falou, 2 vezes ele falou, as afirmações dele são mentirosas. Ele não falou nada. Ele não virou e falou assim, mentiroso é o senhor, mentiroso é você. Ele não olhou como eu estou te olhando, ele abaixava a cabeça. Entendeu? Isso, infelizmente... Não foi gravado. O relator não deixou gravar. A opinião pública ler. Não deixou os ministros dele. Até hoje eu não entendo por quê. E a questão dos prints adulterados? Já foi feita uma perícia independente? Aquilo é surreal, né? Assim, tem jurisprudência da corte, doutrina. O que acontece? Isso é boa a tua colocação, porque essa era outra prova que tinha contra o Braga Neto. De 225 milhões, Paiva, de mensagens e áudios,
A prova que tem contra o Braga Neto são 8 prints, porque o que é o print? Né? Não é que é a conversa, cadeia de custódia, começo, meio e fim. Quando eu falo, bom dia, cara, tudo bem? Bom dia, Juca, tudo bem? Ora, que horas que vai ser a nossa entrevista? Não, ele pegava o meio, ele tirava a cópia, e aí ele colocava, uma mensagem está lá, estavam presentes Justo, Paiva e Samir. Na outra estava, não, estavam presentes Paiva, Samir e Caio. Ou seja, é uma vergonha. Ele manipulou isso. Nós fizemos um laudo, nós provamos isso. Nada adiantou. Que loucura. E aí, junto com aquela questão do duplo grau de jurisdição, porque se eventualmente vocês agora observarem algum documento que possa... Aí você entra na revisão criminal. Ah, tá. Aí é um outro procedimento. Porque na revisão criminal você tem que ter um documento novo ou um fato novo. Né? Se isso aparecer, nós vamos juntar, isso vai instruir um pedido de um novo julgamento. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Vocês querem perguntar muito. Aprendemos bastante. Não, e saber desses bastidores é muito bom, né? É que tem vários, né? Mas alguns não dá sim. para falar. Né? Um dia você fala. Alguns não dá para falar, entendeu? Quando tudo isso acabar e passar, a gente vai voltar aqui e vai discutir os detalhes Bem velhinho. desse desfecho. Você ótimo. imagina tempo, quanto isso ainda pode se estender, Juca? Tem alguma estimativa? Eu acho que os embargos devem ser jogados até o final do ano. Sim. E todo mundo diz aqui, de novo, que essa celeridade toda tem a ver com as eleições. É algo que fica ali explícito. É duro, mas eu não posso. Você não pode opinar. Eu não posso sobre acreditar isso. que isso seja verdade, né? Porque imaginar que um julgamento dessa magnitude foi pautado pelas eleições presidenciais de 2026, é melhor eu guardar a beca e não usá-la mais. Não dá. Não dá para eu pensar nisso. Eu não posso concordar. E eu não estou falando aqui da boca para fora com receio de entrar num embate jurídico. Eu preciso realmente repudiar esse argumento, porque senão é melhor eu não advogar mais. Achar que o Supremo Tribunal Federal vai pautar um julgamento em face das eleições presidenciais do próximo ano, eu realmente não posso concordar. Aí o elemento político... Aí não tem julgamento. Aí não é mais... Aí não tem julgamento. Nada técnico. Eu não posso. Eu não posso. Gente, é isso. Acho que ficou bem claro, né? muito Vários bom, pontos importantes Obrigado. que nós conseguimos abordar aqui com o advogado Juca, que atua agora diretamente na defesa do general Braga Neto, né? Ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. Juca, agradeço a sua presença aqui para falar sobre esse julgamento histórico no STF dos atos, né, de vandalismo do dia 8 de janeiro. Obrigada pela sua presença. Obrigado E até pelo a próxima. convite, Samir. Muito bom, João. Deixa um abraço pro Justo. Deixa um abraço no Vamos Justo. deixar um abraço para ele. A gente deixa um abraço. E pela deferência em ser o primeiro... Primeiro veículo, primeira Primeiro veículo. entrevista A gente que eu agradece. dei. Uma honra. Falei Uma depois. honra Obrigado. recebê-lo aqui. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Como sempre. Samir Schwab, muito obrigada. Até a próxima. Marcos, Obrigado, muito Karen. obrigada. Temos o bicampeonato aí, né, Karen? O bicampeonato. Rumo ao bi, hein, Paiva? Do podcast? Podcast. É. Exatamente, Vai falar isso? estamos concorrendo, Vamos né, falar, novamente, pelo segundo ano consecutivo, ao prêmio Melhor Podcast do Brasil. Despachados está lá, passou para a segunda fase, a gente conta com seu voto. Se você nos ouve ou nos assiste no nosso videocast, corre lá para votar, a gente vai colocar o link aqui para você participar dessa votação. Muito obrigada pela presença hoje e a gente te espera no próximo episódio. Até lá!